Boa noite, queridos. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria a gente estar na presença do Senhor. É Ele quem nos renova. Ele, como a gente leu aqui, meditou, cantou essas verdades aí tão profundas. Ele é a nossa alegria. Ele é perfeito. Nós somos pecadores, nós somos cheios de falhas, né? Por mais perfeccionistas que sejamos, a gente está tão distante do Senhor. E hoje, né, iniciando essa série, como a gente hoje pela manhã já conversou a respeito, começando essa série hoje, Antigas Verdades, a gente pensou que seria uma boa maneira de começar o ano. Começar o ano pensando e meditando a respeito de alguns assuntos que não têm sido muito falados, que não é comum a gente ouvir, né? Muito pelo contrário, o que a gente é bombardeado quase que o tempo inteiro. Se você passar o dia inteiro assistindo televisão, se você passar o tempo inteiro vendo as notícias na internet, lendo os livros que são publicados, assistindo os filmes e os desenhos, ouvindo as músicas, tudo que a gente tem recebido na cultura contemporânea, todas essas afirmações e verdades que a gente está mergulhado nessa cultura que nos constitui, né, como sujeitos, a gente não vai ouvir algumas dessas verdades que a gente deseja trabalhar aqui ao longo desses domingos nesse mês. E hoje a gente, para iniciar o ano, nesse que é o nosso primeiro culto do ano, eu quero começar com essa afirmação aí bem contundente. O coração humano é mau. O coração humano é mau. E talvez a gente pense assim, poxa, mas que maneira de começar o ano, né? Coisa pessimista, né? Coisa negativa. Será que não teria uma outra maneira, uma mensagem mais positiva, um jeito melhor, mais animador para a gente iniciar o ano e aí a gente construir todos os nossos empreendimentos, as coisas que a gente tem para fazer nesse ano? Como é que a gente poderia começar com o pé direito, né? Além dos mergulhos na praia, que muita gente acha que vai, né, trazer alguma boa repercussão, como é que a gente poderia começar com o pé direito? Mas a gente acredita que é urgente a gente meditar em verdades como essa. Verdades que na história da igreja, na história do cristianismo, sempre foram afirmadas. O coração do ser humano é mau. A igreja nunca teve problema de falar disso. A igreja nunca deixou de pensar assim, de acreditar assim. Mas ao longo da história, essas coisas foram mudando. Especialmente nos dias atuais, a gente ouve exatamente o discurso inverso, oposto a isso. Ao invés de falar que o ser humano é mau, é muito fácil, é muito comum a gente escutar, por exemplo, como essa campanha do Bradesco, do Banco Bradesco, agora no Natal de 2019, muitos talvez assistiram, é linda, inclusive, uma animação linda, né? O protagonista é uma criança com síndrome de Down, que está com um problema ali com os amiguinhos, né? Mas ele é ele é que está certo, né? E ao longo de toda a peça publicitária, o que a gente escuta na música é exatamente essa afirmação que está aí. Há um herói, se você olhar dentro do seu coração. E é muito cativante esse discurso. Há um herói, se você olhar dentro do seu coração, né? Porque o coração do ser humano é o que a gente escuta o tempo inteiro, sempre tem um potencial, sempre tem algo para desenvolver, aquilo que está lá dentro. No fundo, cada um de nós pode mudar o mundo com pequenas ações, né? Com aquilo que você compra, aquilo que você deixa de comprar, com o jeito como você come, o jeito que você não come, depende da roupa que você usa. Nós podemos mudar o mundo, porque no fundo, dentro do nosso coração, nós somos heróis. Mas, por outro lado, né, se a gente pensar assim, o que é considerado uma pessoa boa? Qual é a pessoa boa na sociedade brasileira hoje, né? Para a gente ficar só no Brasil. O que é que as pessoas consideram uma pessoa do bem, uma pessoa boa? E aí, também agora em dezembro, eu estava assistindo essa entrevista da nossa querida Xuxa,
né, apresentadora aí que todos nós conhecemos muito bem, e que agora afirma ser vegana, né? Já há 2 anos que ela parou de comer qualquer tipo de derivado de animais, de não só comer, mas de consumir qualquer coisa de origem animal. E aí nessa entrevista, que está na internet, quem se aventurar, né, a assistir, quiser ouvir as opiniões da Xuxa, ela fala assim, olha, você não é do bem, porque você tá botando bichinhos na tua frente sem necessidade, né? Então, trocando em miúdos, qual é o raciocínio que está por trás? O que é que ela entende por ser uma pessoa do bem? A pessoa do bem é aquela que não maltrata os animais, que não come animais, que está livre de crueldade. Você chega para comprar um perfume lá, na caixinha lá está o rótulozinho, livre de crueldade. Né? Esses discursos eles estão cada vez mais fortes na nossa sociedade. Né? Mas não apenas essa questão ligada aos animais. Né? Tem muita gente que pensa que para ser uma pessoa boa, você deve ser aquela pessoa que se contrapõe ao sistema opressor capitalista, a essa lógica de mercado e do lucro. Dos principais proponentes aqui no Brasil dessa visão de mundo é esse teórico chamado Michel Louis. E aí ele fala assim, olha, a gente precisa urgentemente mudar essa lógica de mercado, essa lógica de busca pelo lucro máximo, que oprime as pessoas mais pobres, que favorece a uns em detrimento de outros, porque as pessoas do bem realmente elas precisam buscar valores comunitários e precisam se preocupar com o meio ambiente. Então, ele enfatiza muito essa questão aí do que ele chama de ecossocialismo. Para ele, o ecossocialismo é essa ética radical. Radical por quê? Porque ela vai lá na raiz do que ele considera como mal. Né? Ela vai lá nessa lógica do mercado e do lucro. E aí você pode pensar, poxa, mas toda essa concepção do mundo que considera o ser humano como alguém inerentemente bom, que tem um herói dentro de si, que tem motivações, que consegue viver essa vida aqui e empreender coisas boas, realizar boas ações, talvez isso seja um dado novo, algo recente. Não. Ao longo da história do Ocidente, a gente também vivenciou, testemunhou de pessoas que acreditavam piamente que o ser humano ele é bom. Uma das pessoas que ficou mais notabilizada na história por defender essa visão de mundo foi um monge chamado Pelágio. E o Pelágio ele disse assim: a natureza humana nas crianças não necessita de médico, porque é íntegra. E nos adultos, veja bem o que ele fala, e nos adultos, que essa mesma natureza se basta para praticar a justiça, o quê? Como é que ele finaliza? Se quiser. Então, para o Pelágio, né, século V depois de Cristo, basta você querer que você vai conseguir praticar a justiça, você vai conseguir ser uma pessoa justa. Né? E especialmente, é interessante que ele começa ali com as crianças, né? E isso, percebe como isso é muito comum também na até os dias de hoje, né? A gente olha uma criança e muitas pessoas falam que as crianças são anjos, né? Se você já teve filho, ou se você conviveu pelo menos um dia, um turno com crianças, essa ideia já cai por terra assim muito fácil, né? A gente já fica evidente que as crianças sim, elas precisam, não apenas de médico, mas elas precisam de uma ampla dose de correções ali, porque a natureza delas não tem nada de bom, não é verdade? E aí, na história, enquanto que o Pelágio, lá no século V, ele defendia isso, né, que a gente não tem nada para corrigir, não precisa de médico, né? Se a gente quiser, a gente consegue ser justo. Naquele momento, na igreja, na história da igreja, pessoas, cristãos que amavam a Deus se levantaram também para dizer: não, a gente não pode concordar com isso. Isso aí tem cara de coisa boa, mas na verdade isso aí vai de encontro ao Evangelho. E um dos homens que fez isso foi o famoso Agostinho, né, que tanto chamam de Santo Agostinho.
E o Agostinho, lá no século V, também era um monge, ele afirmava coisas desse tipo. Por exemplo, no livro dele, que talvez seja o mais conhecido, Confissões, o Agostinho ele diz assim: ai de mim. Veja, perceba bem o contraste, compare aí com o tom que o Pelágio dá na afirmação dele. Agostinho, ele, ao contrário do Pelágio, ele diz: ai de mim, ó Senhor, tende compaixão de mim. Olhai, eu não escondo as minhas feridas. Veja a forma aguda que o Agostinho vai tratando os seus próprios pecados. Deus, eu não escondo as minhas feridas. Vós sois o médico e eu o enfermo. Veja como ele se percebia. Agostinho, Santo Agostinho, tá, gente? É Santo Agostinho que a gente está falando aqui. Santo Agostinho, né? Um homem que ficou conhecido pela sua fé, pela vida piedosa que ele levou. Ele se considerava enfermo. E ele dizia: Senhor, Tu és o médico. Sois misericordioso e eu miserável. Só na grandeza da vossa misericórdia coloco toda a minha esperança. Só na grandeza da vossa misericórdia coloco toda a minha esperança. A gente percebe tanto quando a gente lê biografias de cristãos que viveram antes de nós, homens e mulheres que amavam a Deus, que andavam com Deus. Quanto mais esse pessoal andava com Deus, mais essa percepção da própria miséria estava presente ali. Quanto mais eles caminhavam e conheciam as Escrituras, conheciam a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo, andavam com Cristo, mais essa consciência de que, poxa, eu sou miserável, eu não tenho nada de bom em mim, né? E esse era a fala e era a convicção do Agostinho. Séculos depois, aí pelo menos uns 6 séculos, se eu calculei certo agora, o João Calvino, ele afirmou muito semelhante também, na mesma linha do Agostinho, e ele diz assim: nenhuma coisa boa pode proceder da nossa vontade, enquanto não for, o que, querido? Reformada. Nenhuma coisa boa pode proceder da nossa vontade. Mas peraí, a propaganda do Bradesco não diz que tem um herói dentro da gente, não é isso? João Calvino, ele diz: olha, nenhuma coisa boa pode proceder da nossa vontade enquanto ela não for reformada. Então veja, a ideia aqui é a seguinte: esse universo, o ser humano, ele não está no seu estado normal, ele não está no seu estado original. A gente não está naquela perfeição, naquela plenitude que Adão e Eva, por exemplo, desfrutaram quando eles foram criados ali no início de tudo, e a gente vê esse relato lá em Gênesis. O Agostinho diz: olha, nada pode proceder da nossa vontade, nada de bom, enquanto ela não for reformada. Para Calvino, assim como para tantos e tantos cristãos, e a Igreja do Senhor sempre levantou essa bandeira, nós precisamos ser reformados, precisamos ser consertados. Ao contrário do que dizia Pelágio, nós precisamos sim de um remédio, nós precisamos de conserto, nós estamos quebrados e precisamos ser reformados. E ele diz, e que depois disso concretizado, ou seja, depois que essa nossa natureza, ela é reformada por uma ação milagrosa de Deus, miraculosa de Deus, reformando a gente, regenerando a gente, para usar o termo bíblico, quando o Espírito de Deus nos torna uma nova criatura, mesmo depois disso concretizado, olha o que Calvino ainda diz: tudo o que é bom vem de quem? Do meu coração? Vem de Deus e não de nós mesmos. Esse era o entendimento do Calvino lá no século XVI, né? Antigo isso. Um pouquinho, a gente vai tirando a poeira e vai relembrando aí o que essas pessoas diziam. Um outro documento da igreja, um século depois, século XVII, um documento importante da igreja, os Cânones de Dort, no seu artigo 3, essa confissão, essa declaração de fé afirma o seguinte: sem a graça do Espírito Santo regenerador,
sem a graça do Espírito Santo regenerador, todos os homens não desejam, veja do que ele está falando, não desejam, ou seja, está falando aqui da vontade, do desejo, daquilo que move a gente, motiva a gente. Todos os homens não desejam, nem tampouco podem retornar a Deus, corrigir sua natureza corrompida, ou ao menos estar dispostos a essa correção. Veja, qual é a realidade do ser humano aqui, de acordo com esse documento? A gente precisa da graça do Espírito Santo nos regenerando, fazendo um trabalho de recriação dentro da gente. Do contrário, os nossos desejos, nossas vontades, as nossas motivações, aquilo que impulsiona a gente não vai conseguir retornar a Deus. A gente não vai ter essa vontade, esse desejo de voltar para Deus. A gente não vai conseguir se corrigir a nossa corrupção. E a gente também não vai estar disposto para isso. Não é algo natural do ser humano se dar a correção. A gente nem gosta, nem é natural da gente querer ouvir quando a gente está errado, quando alguém aponta as nossas falhas, quando alguém diz assim, olha, você está errado nisso aqui, você precisa se corrigir, você precisa de mudança na tua vida. A gente não tem uma disposição natural de ouvir essas coisas de bom grado. E aí a gente chega aqui ainda no século XVII, a Confissão de Fé de Westminster, que é um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Se você é presbiteriano, esse documento ele é caro para a gente, ele é precioso. A gente entende ele como uma correta interpretação das Escrituras. E os teólogos ali do Westminster, eles afirmaram o seguinte: dessa corrupção original, ou seja, aquela queda lá do pecado que é registrada em Gênesis, dessa corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo o bem e inteiramente inclinados a todo o mal, procedem todas as transgressões atuais. Veja, a gente inicia o ano então pensando e compreendendo essas afirmações, né? Foram ao longo da história da igreja, os cristãos sempre compreenderam que a palavra de Deus, ela nos orienta a nos percebermos não como pessoas boas, mas a gente é totalmente indisposto, adverso a todo bem. Essa história de dizer assim, fulano é uma pessoa boa, uma pessoa de bem, uma pessoa do bem, uma pessoa autoastral, isso não condiz com a interpretação das Escrituras. Mas, de fato, então, o que é que a palavra de Deus ela tem para nos ensinar a respeito de nós mesmos e por que isso importa? Por que é importante a gente começar o ano pensando a respeito de nós? Qual é a essência do ser humano? E aí eu quero chamar você então para abrir a palavra de Deus nessa carta aqui preciosa, riquíssima da palavra do Senhor, escrita pelo apóstolo Paulo, Romanos. Vamos ler aí no capítulo 3 de Romanos, mas antes eu quero orar com vocês aqui. Romanos capítulo 3, vamos ler a partir do verso 9 e meditar brevemente aqui nessa noite o que a palavra de Deus tem para nos dizer. Feche seus olhos então, vamos pedir a iluminação do Senhor, a graça do Senhor para nos alcançar aqui. Ore, eu vou dar um tempo para em silêncio você falar com Deus, para você clamar pela iluminação do Espírito Santo, assim como eu também. Santo Deus, Tu conheces, Deus, a miséria do nosso coração. Tu conheces as nossas fraquezas, as nossas imperfeições. Tu conheces a nossa presunção, a nossa arrogância, que é tão própria, Pai, do ser humano. E que marca tanto, Senhor, a minha própria experiência e acredito também que a dos meus irmãos aqui, Pai. Como muitas vezes, Senhor, a nossa visão é tão distorcida, Pai, como se a gente olhasse uma imagem no espelho completamente distorcida, Pai. Por isso nós rogamos, clamamos a Ti, Pai, que de forma milagrosa, pela ação do Teu Espírito, pela suficiência das Escrituras, Senhor, da Tua Palavra, que ela venha a nos confrontar nessa noite,
que a gente encontre esperança no Senhor, que a gente possa olhar para a Tua verdade, Pai, perceber a gente mesmo diante de Ti e perceber o Senhor acima de nós, perceber acima das nossas limitações, do nosso pecado, a gente possa perceber o Senhor Jesus Cristo nessa noite aqui, Pai. E que por toda a nossa caminhada, ainda esse ano, Pai, mas daqui para frente, possamos caminhar contigo, Pai, dependendo e confiando somente nos méritos de Cristo. Fala conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, querido, vamos ler então, a partir do verso 9, a palavra do Senhor que diz assim: o que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Nós temos qualquer vantagem. Veja, aqui isso já precisa de uma explicação aqui. Paulo, ele está escrevendo nessa carta para a igreja de Roma, que não era uma igreja local, como a gente pensa hoje, assim, como a gente teria comum. Aquela igreja no bairro tal. Não, existia aquela cidade de Roma, um centro enorme, um centro urbano enorme, e a igreja ela estava dispersa ali nas casas, certo? É o início do cristianismo aqui. Então, aquela igreja, ou aquelas igrejas que se reuniam na cidade de Roma, aquele lugar enorme, ela era composta por pessoas de várias origens. Então, você tinha ali cristãos que antigamente eram judeus, que eles cresceram numa cultura judaica, onde eles conheciam a lei de Deus, onde eles conheciam os profetas, os ensinos da palavra de Deus, onde eles sabiam das promessas, da aliança que Deus tinha com o seu povo, aquele povo que ele tinha escolhido, aquele povo que era descendente de sangue de Moisés, de Abraão, e eles sabiam que isso implicava uma série de promessas que Deus tinha para aquele povo ali. E esse povo que cresceu numa cultura judaica, agora eles conheceram Jesus Cristo, eles conheceram o Evangelho, eles compreenderam que Jesus é o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento, e o coração deles foi convertido, foi transformado. Essa igreja era composta por cristãos de origem judaica, mas ela era composta também por cristãos de uma outra matriz, cristãos de uma outra origem. Eram cristãos, vamos dizer, de uma cultura grega, cristãos de uma cultura gentílica, cristãos que alguns eram gregos, outros eram bárbaros, alguns eram mais sofisticados, eram mais intelectualizados, outros vinham de culturas bárbaras, mais, vamos dizer assim, mais selvagens, e que também tinha as diferenças ali, que um ficava se achando melhor do que o outro. E o que é que estava acontecendo nessa igreja de Roma? Esses cristãos, aqui eu estou falando de dentro da igreja, tá? Não estou nem falando de fora. Dentro da igreja, dentro dessa igreja de Roma, estava acontecendo uma certa rixa entre esses grupos de cristãos. Eles eram irmãos. Veja a natureza do ser humano, mesmo dentro da igreja. Eles eram irmãos, mas dentro da igreja, entre eles, estava acontecendo uma rixa. Aquela velha e famosa rixa de quem se acha melhor. E os judeus, eles, por serem judeus, por serem descendentes de Abraão, por conhecerem a lei e as tradições, por terem passado pela circuncisão, eles estavam se achando superiores, pessoas melhores do que os seus irmãos gentios. E isso fica muito evidente se você olhar, por exemplo, lá no capítulo 2, as correções diretas que Paulo vai dar ali, no capítulo 2, versículo 1, no versículo 17, depois você pode ler, o quanto que eles estavam se gloriando dessa origem judaica deles, se achando melhores do que os seus irmãos gentios. Por outro lado, os gentios também são exortados, lá no capítulo 11, versículo 18, olha, agora você também não despreze os judeus, porque isso foi plano de Deus. O Senhor endureceu o coração e agora vocês foram inseridos nesse corpo de Cristo e eles vão ficar com ciúmes, eles vão voltar. Então Paulo desenvolve um argumento ali, dizendo também para os gentios, peraí, vocês são gentios, vocês não têm esse monte de tradição, vocês não estão se orgulhando da circuncisão, mas nem por isso se considerem também pessoas melhores. Então veja que essa ideia de quem é
quem é melhor, quem é uma pessoa boa aqui. Isso estava ali gerando brigas dentro da igreja. E tendo esse pano de fundo aí, tendo essa... Paulo, que nunca tinha ido lá em Roma visitar esses irmãos pessoalmente, ele então escreve uma carta se dirigindo a esses irmãos e resolvendo alguns problemas que ele tomou conhecimento dessa igreja. Então ele diz, o que é que se conclui? Temos nós, Paulo sendo judeu, ele diz, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, e aqui, a partir daqui, Paulo vai remeter-se a uma série de textos do Antigo Testamento. Textos do livro de Salmos, como o Salmo 14, que nós iniciamos o culto lendo aqui. Outros salmos também, algumas citações de Isaías, de Eclesiastes, que estão compondo aí o raciocínio que Paulo está pegando aqui, toda aquela bagagem judaica, e ele está lendo os textos das Escrituras Sagradas para dizer, olha, como está escrito, não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Sabe? Lembra das motivações, lembra da inclinação natural. Não, Paulo está dizendo, não há quem busque a Deus. Não há quem espontaneamente busque a Deus. Não há quem entenda. Versículo 12. Todos se extraviaram. Estava indo para aquele destino aqui, mas no meio foi extraviado, foi corrompido, foi estragado. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua, veja o que procede da nossa língua, que Tiago vai falar assim, a coisa mais difícil da gente domar. Da sua língua, né? Com a língua, urdem, engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. As produções do ser humano, no caminho deles, o rastro do ser humano, o rastro que o ser humano vai fazendo com as suas produções é destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Tudo isso por quê? Porque não há temor de Deus. Lembrar da santidade de Deus, lembrar da pessoa de Deus e temer. Aquela santa reverência. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Temor de Deus que lá em Provérbios é nos revelado que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então Paulo, corrigindo aquela rixa ali naquela igreja, pode passar, ele vai dizer então, olha, não há justo, não há quem seja justo. O que é que aqueles primeiros ouvintes ali daquela carta que Paulo está escrevendo, o que é que eles entendiam por justo? Na cultura helênica, né, na cultura grega antiga, essa palavra, um homem era considerado justo quando era aquela pessoa cujo comportamento ele se encaixava direitinho nas regras da sociedade. Sabe aquele bom cidadão grego, aquele bom cidadão da cultura helênica, na cultura grega, que cumpria pagava seus impostos, que o cachorrinho fazia cocô na calçada, ele ia lá, pegava o cocôzinho do cachorro, colocava no saquinho, jogava amarradinho no lixo, tudo ele fazia certinho, um bom cidadão. A ideia de justo na cultura grega, essa palavra justo, que é empregada aí no texto de Paulo, ele trazia essas conotações aí na cultura grega, para a mente do grego. Era aquela pessoa que conseguia cumprir as suas obrigações com os deuses e com o próximo. Então, era o cara religioso que ia lá, fazia os seus sacrifícios a Afrodite, Zeus, enfim, todo o panteão lá de deuses gregos, e que também era um bom cidadão. Do ponto de vista jurídico,
essa pessoa justa, a palavra justo, se refere àquela pessoa que está em conformidade com a ordem estabelecida. Então, a pessoa que está dentro da lei, a pessoa que anda na lei. Essa ideia, a lei civil, a lei da sociedade determinada lá pelo Estado. No Antigo Testamento, né, na cultura hebraica, já no Antigo Testamento, essa palavra justo vai, em toda a revelação das Escrituras, ela vai estar relacionada àquela pessoa que anda em conformidade com a lei, mas não apenas com a lei, uma lei civil, uma lei, as leis da sociedade, não. Essa lei é a lei de Deus. Então, para o judeu, justo é aquela pessoa que anda em conformidade, anda seguindo a lei de Deus. A ideia de justiça, então, na palavra de Deus, ela está intimamente ou inseparavelmente relacionada com você andar em conformidade com a lei de Deus. Então, pensando nisso, né, e ali remetendo, por exemplo, ao Salmo 14 que a gente leu, o salmo que começa dizendo assim: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens. Deus olha para os homens, seja lá qual é a origem, seja lá qual é a etnia desse povo, e Ele olha e diz assim: não há justo, nem um sequer. Eu e você, por melhores pessoas que sejamos, bem entre aspas aqui, por mais que a gente cumpra todas as nossas obrigações, os nossos deveres, isso não faz de nós, aos olhos de Deus, que olha para nós e conhece o nosso interior, Deus olha para nós e Ele constata: não há justo, não há ninguém que ande em plena conformidade com a lei de Deus. Você acerta numa coisa, erra em 10 outras, né? Faz uma coisa que a motivação estava troncha. Eita, fez para poder ser visto. E isso, aquilo, outro. O ser humano, ele não é justo. Então, essa é uma primeira verdade ali que Paulo faz questão de colocar. E aí, eu e você, né, aplicando aqui na prática para a nossa vida, 2020 começando. Se você é alguém que quer caminhar com Jesus, se você é alguém que deseja andar com Deus, quer conhecer a Deus, que esse ano, de verdade, você quer que a tua caminhada seja diferente, você quer viver em intimidade com Deus, uma primeira coisa que a gente aprende nesse texto aqui é que isso não veio de nós. Esse desejo, ele não é inato, ele não é natural. Se nós desejamos isso, é porque, para usar as palavras de Calvino, já ocorreu uma reforma no nosso interior, uma reforma produzida pelo Espírito Santo, que nos fez desejar, mudou os nossos desejos, mudou as nossas vontades. E se hoje eu desejo andar com o Deus Santo, com o Deus vivo, viver uma vida santa, conforme a lei do Senhor, se isso é o desejo do meu coração, a primeira coisa que eu tenho que fazer é reconhecer a miséria que habita profunda e arraigada no meu coração. Você compreende isso, querido? Não tem uma maneira mais realista, mais sensata da gente começar a nossa caminhada esse ano do que entender: eu sou um miserável, como Santo Agostinho de forma tão bonita dizia. Eu sou um miserável e o Senhor é misericordioso. Eu preciso da tua graça, da tua misericórdia. Então, essa é a primeira constatação. Reconheça. Você quer caminhar com Deus, pela graça do Senhor. Esse é o desejo do teu coração. A primeira coisa que a gente precisa é reconhecer a miséria que habita em nós. Né? Ah, mas eu frequento a igreja, mas eu sirvo no ministério tal. Ah, mas eu faço isso, faço aquilo, cumpro com as minhas obrigações. Se você é uma pessoa religiosa, talvez você ache que por cumprir determinadas obrigações religiosas, isso faz de você uma pessoa justa. Não, aos olhos de Deus, somos miseráveis. Ah, mas não quero saber de religião. Essa lei aí não faz sentido para mim, não acredito nisso, não tem nada a ver com isso. Eu vou ser uma pessoa boa, sabe por quê? Eu não vou fazer crueldade para ninguém, nem para os animais, nem para o meio ambiente,
eu vou andar bem direitinho aqui, isso vai me fazer uma pessoa do bem. Não, nada nos faz pessoas boas, porque aos olhos de Deus não há justo nenhum sequer. Mas o texto prossegue. Paulo, então, no versículo 19, volte seus olhos para o texto. No versículo 19, então, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, ele afirma as seguintes palavras: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda boca e todo mundo seja, o que, querido? Culpável perante Deus. Em outro momento ele vai dizer, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, ele diz assim, olha, essa ideia que talvez alguns de vocês, romanos, estão pensando aí, porque eu sou judeu. Esses textos aí, de que não há nenhum justo, nenhum sequer, isso aí não é para mim, isso aí é para os meus irmãos gentios. Essa ideia aí de que isso não é para você, ao contrário, ele está falando, olha, tudo que a lei diz, ela está dizendo para quem vive na lei, é para vocês que receberam essa lei. Isso é a verdade sobre você. Tudo que a lei diz, ela diz para os que vivem na lei. No versículo 20, então, ele prossegue dizendo, visto que ninguém será justificado, ninguém será inocentado perante o tribunal de Deus, ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, por fazer boas obras, por cumprir as obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Então, a lei, qual é o papel da lei? Como é que funciona a lei de Deus? Ao invés de ser aquela coisa que eu consigo me apropriar daquelas regras, daqueles mandamentos, e eu consigo fazer porque a gente não consegue, para que serve a lei? A lei, o versículo 20 nos diz, ela serve para que a gente conheça o nosso pecado. Para que serve a lei? A lei serve para destacar, para realçar, para mostrar para a gente não ter mais dúvida de que esse padrão tão elevado, esse padrão tão santo, esse rigor tão perfeito do Senhor, que é próprio do Senhor, e nós estamos muito distantes desse padrão. Então, ao olhar para a lei, ao olhar para a riqueza da lei, que até mesmo eu tenho advogados aqui que não me deixam enganar, essa lei de Deus que os códigos civis, né, tantas sociedades baseiam seus princípios éticos nos mandamentos do Senhor, e que é algo tão perfeito, tão belo, tão elevado. Essa lei, ela serve para nos mostrar a nossa imperfeição, mostra para a gente o quanto que a gente não consegue atingir, a gente é pecador. Então, nesse sentido, a lei, ela serve como um retrato, ela mostra a santidade de Deus, ela é aquele retrato de Deus. Você quer saber como Deus é santo? Olha o rigor da lei de Deus. Veja o preciosismo da lei de Deus. E a gente vai perceber como Deus é. É um retrato de Deus. Mas a lei também, além de servir como um retrato, ela serve como um espelho. Ela serve como um espelho para nós. Ao olhar para a lei, eu consigo me ver. Eu não apenas vejo a santidade de Deus, mas eu olho para mim e falo, nossa, eu estou completamente distante desse padrão. Como é diferente, como eu sou diferente do Senhor, né? Como essas verdades, elas são profundas, elas são o caminho de vida que eu sei que eu devo andar, mas eu não consigo. Por mais que eu me esforce, eu não consigo. Então a lei, pela lei, nos vem o pleno conhecimento do nosso próprio pecado. Então, em segundo lugar, se você quer caminhar com Deus, a gente precisa, antes de mais nada, reconhecer o nosso pecado, né? A caminhada com Jesus, ela começa no arrependimento. A gente precisa conhecer a nossa miséria, mas a gente precisa também, junto com isso, desistir da falsa justiça e nos arrepender. Precisamos de arrependimento.
Por mais que a gente saiba essas verdades, eu tenho certeza que não são novas, né? Eu tenho certeza que não é a primeira vez que a gente está ouvindo, mas como que todos os dias o meu coração ele se rebela contra essa verdade. Ele tenta ainda encontrar algum mérito, ele tenta ainda encontrar alguma coisa na qual eu me considere superior ao meu irmão. Poxa, mas ele faz isso, que absurdo! Eu não faço um negócio desse, né? Eu não sou assim, eu não sou como essas pessoas que não são cristãs. E a gente começa a se achar, por ter tido acesso a essa verdade graciosa, a gente começa a se achar superior. A gente começa a criar um distanciamento, como se fôssemos pessoas de outra, de pedigree, né? Pessoas com uma natureza mais elevada. E dentro, a gente tem tal capacidade que até mesmo os nossos irmãos a gente vai hierarquizando, mas sempre nos colocando superiores. Sempre eu tenho mais razão, né? Ao contrário, a lei de Deus, ela é esse espelho que vai mostrar a profundidade do dano causado pelo pecado na nossa natureza. Nós somos miseráveis. Então, quer andar com Jesus esse ano? Você quer crescer no Senhor? Quer ser mais parecido com Cristo? A gente precisa desistir dessa falsa justiça, sabe? De achar que eu vou corrigir a minha própria caminhada, que de repente, fazendo algumas coisas, algumas boas ações aqui, eu vou equilibrar a balança, sabe? As coisas que eu estou fazendo de ruim, se eu fizer coisas boas aqui, eu vou ficar bem na fita com Deus, aqui vou equilibrando. Precisamos desistir dessa falsa justiça. E por fim, continuando no texto, versículo 21, a palavra então do Senhor nos diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, que é testemunhada pela lei e pelos profetas. Essa justiça não é uma coisa do Novo Testamento, ela é testemunhada pela lei e pelos profetas, né? É toda a revelação das Escrituras fala dessa justiça de Deus. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo, vamos ler juntos esse verso final, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Aleluia! Graças a Deus por Jesus Cristo. Se o Evangelho ele tem essa mensagem tão contundente de revelar a nossa miséria, a desgraça que habita em nós, se esse Evangelho ele tem essa capacidade de jogar um balde de água fria na nossa celebração das virtudes humanas, né, e tirar essa ilusão de diante dos nossos olhos, se o Evangelho ele mostra a realidade de quem nós somos, que é dura, mas graças a Deus, essa realidade que nos impede de andar com Deus, ela não é o ponto final. O Evangelho, ele não para em mostrar a nossa miséria. Graças a Deus por isso, a palavra do Evangelho, que é uma palavra de esperança, ela deve servir sim para que nós nos calemos diante de Deus, reconheçamos o nosso pecado, mas que a gente possa compreender a graça do Senhor que é disponível a nós. Se a gente quer caminhar com Jesus, a gente precisa conhecer essa graça que habita em Jesus Cristo. E o texto bíblico diz assim: agora se manifestou a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Essa justiça a gente não consegue, eu não vou conseguir me ajustar à lei de Deus pelos meus esforços,
pelos meus méritos, tentando fazer, me esforçando, querendo ser uma pessoa que vai evoluir. Cada ano eu vou evoluir mais, né? E aí a gente vai criando as hierarquias. Algumas pessoas que são mais evoluídas do que outras. Isso não existe na palavra de Deus, fica muito claro, não existe. O ser humano, ele não consegue. Ao contrário, ao invés de tentar essa justiça própria, o que a palavra de Deus nos diz para fazer ou para buscar é confiar em Jesus Cristo. Ele diz, se manifestou essa justiça de Deus revelada em Cristo, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos aqueles que creem. O que é que Deus quer? Qual é a postura do coração que cabe a mim e a você, meu querido, minha querida, na nossa caminhada com Jesus? É reconhecer, sim, o nosso pecado, mas é reconhecer também a suficiência, é crer que Jesus, Ele sim, cumpriu cabalmente cada vírgula, cada ponto da lei, em tudo Ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus, e Ele é quem nos justifica. Ele é quem atribui a nós uma justiça que não é natural para a gente. É confiando nessa graça de Jesus, que é gratuita, que não tem como a gente comprar, não tem como a gente fazer pelos nossos esforços, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, há esperança para mim, há esperança para você. Paulo, mais na frente, ele vai dizer, aquilo que eu quero, isso eu não faço, né? O bem que eu quero, isso eu não faço, termino fazendo o que é ruim. Quem me livrará do corpo dessa morte? E aí ele diz assim, graças a Deus por Jesus Cristo. Ele já fez, ele já realizou essa obra perfeita por mim e por você. E quando a gente crê piamente, quando a gente compreende esse sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós, em substituição, como uma propiciação no nosso lugar, quando a gente crê nessa verdade, todos os dias a gente precisa voltar a ela. Senhor, mais uma vez, me perdoa. Senhor, mais uma vez, que o Senhor tome conta de mim aqui, que o Senhor me perdoe, que o Senhor me faça caminhar, que o sangue de Jesus, eu creio nesse sangue que me purifica, que me faz capaz de andar na presença do Senhor sem ser destruído, que o Senhor, por sua graça, me levante aqui, me faça realizar a tua vontade. E aí sim, as boas obras elas vão proceder de um coração que confia unicamente em Jesus Cristo. Ele quer que a gente viva uma vida para a glória de Deus, mas essa vida, esse bem que pode proceder de corações regenerados, ele só procede de gente que foi regenerada, de gente que conheceu essa graça de Jesus. Confiando em Jesus, a nossa vida, a minha caminhada, a sua caminhada, a nossa caminhada como igreja, ela pode ser diferente esse ano. A gente pode sim viver uma vida que a gente vai dizer não para o pecado, que a gente vai viver em obediência ao Senhor. A gente não está fadado a viver assim, eu nasci assim, vou viver assim, né? Vou viver assim para o resto da minha vida, como o nosso cancioneiro popular exalta isso, né? Antes, pelo contrário, podemos caminhar com Jesus, podemos obedecer a Jesus, se confiarmos, se depositarmos a nossa fé em Jesus Cristo. Então, para a gente não perder a nossa memória por todos os nossos dias, a Igreja de Cristo não é definida pelas obras, mas pela fé. Reconheça a miséria do seu coração, desista da falsa justiça e arrependa-se. Abrace a graciosa justiça de Deus. Creia em Jesus Cristo. Amém, querido? Que essa mensagem traga esperança para o seu coração, para o meu coração, que a gente se lembre de que o Evangelho de Cristo, ele é suficiente, a graça do Senhor é suficiente, e que a gente também, ao mesmo tempo, rechace qualquer evangelho que não exalta os méritos de Jesus.
sabe? Qualquer doutrina que diga pra gente, olha, você consegue, você tem que tirar o que é bom de dentro de você, todo o seu potencial, né? Essa coisa meio coaching, né, que a gente escuta tanto até mesmo dentro das igrejas, não procede das Escrituras. E a gente precisa resgatar, então, essas verdades antigas. Vamos orar?